Agora nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Durante todo esse mês, diversas ações acontecem com o objetivo de incentivar o amor à vida e evitar o suicídio, né, gente? Apesar de atualmente ter aumentado os casos de depressão, aumentou também o número de pessoas dispostas a ouvir e ajudar nesses casos. É o que você vai conferir nesta matéria a partir de agora. O suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades e orientações sexuais. Pensamentos e sentimentos de querer acabar com a própria vida podem ser insuportáveis. O que fazer nessas horas e como superar esses sentimentos são questões difíceis. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, por ano, a média de 11 mil suicídios consumados. E aqui na região sudeste do Brasil, onde concentra 42% da população brasileira, nós também temos 38% dos suicídios nacionais. Então, isso é um número bem alarmante. Aqui em Campos, cada vez mais a gente vê noticiando tentativas de suicídio, suicídios consumados. E em 2017, o Ferreira Machado registrou 129 casos de pacientes com entrada de tentativa de suicídio. Desses 129, a maioria eram mulheres. As mulheres são mais comuns no suicídio. Também são mais reincidentes quando há casos de sobreviventes. Os idosos, a mortalidade entre os idosos que cometem suicídio chega a 70%. E nesse ano de 2017, o caso mais novo de suicídio no Ferreira Machado foi um garoto de 7 anos de idade. Então não há uma faixa etária mais incidente que a outra, não há algo que seja um fator assim como idade ou sexo. Qualquer pessoa está sujeita a adoecer psiquicamente e a cometer suicídio. Segundo esta psicóloga, a depressão, ansiedade, a perda de um ente querido e não saber como lidar com os problemas da vida são fatores que contribuem para o desejo de cometer suicídio. As pessoas com pensamentos suicidas podem se isolar, evitam atender telefonemas, interagem menos nas redes sociais e também podem reduzir as atividades sociais, principalmente aquelas que gostavam de fazer. Quando a gente recebe uma pessoa que possui ideação suicida ou que já tentou o suicídio, ela nunca traz apenas um fator que a levou a recorrer a isso. Ela sempre traz um misto de coisas e sempre a depressão está envolvida. É um fator bem atuante ali nessas questões. E isso varia muito do que mais nessa soma faz a pessoa agravar no adoecimento, como casos de problemas financeiros, desestabilidade dentro do núcleo familiar, a própria pessoa não se entender, não se conhecer, ter conflitos internos. Então, a soma disso tudo pode levar a pessoa a cometer o suicídio. A depressão produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Essa médica psiquiatra explica que existem fatores genéticos envolvidos. Algumas pessoas têm genética para o problema. É muito importante a gente identificar se o familiar, no caso, é anterior à história dele genética, tem história de quadro depressivo, pode sim. Algumas alterações endocrinológicas também podem levar ao quadro depressivo e algumas alterações patológicas também podem levar, algumas alterações reumáticas, oncológicas também podem levar a um quadro depressivo. Independente disso, sim. E em termos cerebrais, algumas alterações neuroquímicas podem acontecer. A gente pode detectar isso em termos de exame de sangue, alguns sinais que podem levar a esse quadro, mas não é em termos absolutos. Geralmente, mesmo a questão de uma anamnese bem feita e as questões genéticas mesmo prévias, para a gente saber se tem esse quadro em termos de família e se há uma evolução positiva, vai ter ou não. O apoio emocional faz toda a diferença nos momentos mais delicados da vida das pessoas. Para isso, serve o número 188. A ligação é gratuita.
24 horas por dia, voluntários atendem as chamadas, conversam por mensagens, e-mails, chats e até as redes sociais já criaram recursos de prevenção ao suicídio. O importante é dar atenção a quem precisa de ajuda. A gente tem que identificar as questões genéticas previamente, se tem um motivo, algo que motivou ela a isso. Se teve algum motivo, algo motivou, está associado no caso a uma questão de psicoterapia, é válido exatamente para ter uma eficiência nisso. A medicação entra como equilíbrio neuroquímico da emoção, a emoção do paciente. Então, se ele estiver associado a uma questão terapêutica, o sucesso, no caso, vai ser muito maior em relação a isso. Então, as medicações entram aí, vai estabilizar a emoção do paciente e ele trabalhar com o seu terapeuta, né, ver qual a linha, no caso, da psicoterapia que será feita, para ele ter uma evolução positiva. O Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria para prevenir o suicídio. A campanha existe desde 2015. A boa notícia é que a maior cidade do interior do estado, em breve, pode ter uma unidade do CVV. Todo mês de setembro, aos sábados, eu vou ficar aqui no meu consultório, das 10 da manhã às 3 da tarde, atendendo quem quiser passar, com uma escuta voluntária. É diferente da psicoterapia, é apenas para proporcionar um desabafo ali para a pessoa, para às vezes nortear a pessoa de alguma forma. E ela ter esse recurso ali de uma forma fácil, de fácil acesso, de uma forma gratuita, no centro da cidade. Então, poder levar isso para a população. Kátia Mello é coordenadora do programa Saúde na Escola. O aumento de casos de suicídio entre adolescentes preocupa. Por isso, a campanha de valorização à vida é intensificada. A gente não aborda, não faz um enfoque específico ao suicídio, né? A gente trabalha falando da vida, falando da perspectiva desse jovem com relação ao futuro, né? Então, essa metodologia ela é elaborada por uma equipe, é uma equipe multiprofissional, então eu tenho psicóloga, eu tenho professoras, né? Porque qual é o objetivo desse trabalho? Não é uma assistência, é você tentar trabalhar de forma pedagógica essa ação específica, essa temática específica, né? Através de uma escuta, empatia, um olhar com mais carinho, é possível salvar vidas. E a melhor saída é a conversa no caso direta, não é evoluir para o ato em si, então você perguntar se a pessoa tem essa intenção é o melhor motivo e encaminhar uma ajuda do profissional de saúde mental para que ela evolua positivamente, né? A melhor saída para a gente ver o que motivou ela a ter esses pensamentos, mas geralmente sim.